A vida é uma espécie de arco que se projeta entre o nascimento e a morte. É nesse espaço finito que o homem vai realizar a sua existência e construir a sua humanidade. A vida só se completa com a morte, porque só depois da morte é possível sabermos quem fomos. Djalma Batista morreu aos 63 anos de idade. Portanto, viveu intensamente nos seus fazeres, nos seus ideais, como um grande pesquisador da Amazônia, um homem contemporâneo do seu tempo, na área médica, que era a sua formação. Ele antecipou-se muitas coisas, através das instituições que ajudou a fundar, do laboratório de clínicas médicas, que foi pioneiro no Amazonas, em Manaus, dentro da universidade, no INPA. Djalma estava presente sempre de uma forma serena, competente e a todos iluminando com o seu humanismo. E eu creio que o Djalma Batista foi fundamental nesse aspecto. Para as novas gerações, eu diria que, de novo, Djalma Batista se configura como uma singularidade muito especial. Os novos pesquisadores podem aprender com ele ou aprender a partir dele uma problemática da Amazônia complexa. Já agora, quase 100 anos passados, ao recuperar essas páginas da história, ao rever esses momentos como se ainda estivessem passando e nós estivéssemos vivenciando aquelas horas primeiras, veio-nos a oportunidade dos festejos do centenário de nascimento de Djalma Cioli da Cunha Batista, acadêmico, vice-presidente na vacância temporária em razão do afastamento do brilhantíssimo fundador Álvaro Botelho Maia e depois presidente, em mandato recheado de grandes oportunidades e transformações. Pareço ver que naquela época a academia renasceu, ou recriou-se, ou retomou o fio da origem fundamental de sua criação. É porque Djalma, mesmo na fase de substituição presidencial, não titubeou em fazer da academia um polo de renovação intensa das letras, das artes, das ciências, motivando a todos a um estudo e uma visão nova sobre a Amazônia. Digo isso porque, reformulando o Estatuto, com a intensa e decisiva participação de André Vidal de Araújo, seu antigo companheiro da Associação Brasileira de Escritores do Amazonas, por ele criada em 1947, portanto, antes de ingressar na academia, Djalma revolucionou. Como era bem do seu estilo, embora muitas vezes parecesse frágil, franco demais, recolhido demais, mas audacioso demais também, naquilo que entendia que devesse ser o papel dos homens de letras numa sociedade em propulsão e desenvolvimento como a nossa. O que fez Djalma? Não só trouxe de volta às poltronas acadêmicas aqueles que, por reformas estatutárias anteriores, haviam sido elevados à condição de sócios correspondentes, porque se retiraram da cidade de Manaus. E nesse diapasão é que nos volta, por exemplo, o grande Manuel Nunes Pereira, que vagava pela cidade com seus cabelos ao vento, pensando como os índios, tratando como os índios, falando como os índios, comendo como os índios, num mundo que se dizia civilizado. E, ao mesmo tempo, escancarou as portas da academia para os jovens com os grandes eventos de palestras, debates e conferências comemorativas do cinquentenário de fundação da instituição em 1968. Inclusive,
no seu período, ele ampliou, porque a academia tinha 30 vagas só. Ele fez uma reforma do estatuto, ampliou para mais 10, 40. E a ideia dele era trazer o pessoal do Clube da Madrugada para cá. Tá? Ele conversou comigo, depois veio o filho, depois veio, sabe? Mas depois houve uma reação do lado tradicional da academia e começou a brecar os poetas da madrugada, e que vieram depois. Djalma Batista vem lá de Tarauacá, um município distante que no passado chamava-se Vila Seabra, mais tarde Tarauacá. E migra para o Amazonas para escrever não simplesmente a sua história, mas a história de uma sociedade que o acolheu sem nunca ter esquecido o estado do Acre. Ele foi pesquisador do INPA, foi diretor, depois foi chefe de clínica do Adriano Jorge, foi diretor do Adriano Jorge, foi também um dos pioneiros. Ele foi um estudioso. Na área da tuberculose, da tisiologia, não se escreve essa história sem mencionar Djalma Batista. Na área da pesquisa dos parasitas aqui da Amazônia, se você abrir o livro do Samuel Pessoa, que é o maior tratado de parasitologia médica, tem lá a Mansonella ozardia, é uma filária do parasita, que até então se dizia que esse parasita não existia na Amazônia. E foram as pesquisas do Dr. Djalma, à época em parceria com o Dr. Wallace Oliveira, que foram em Codajás identificar esse parasita. Da sua volta a Manaus, do seu curso de medicina que foi feito na Universidade Federal da Bahia, né? E em 1940, Manaus está sobre a peste branca. A peste branca, conhecida hoje como tuberculose, atacava a população amazonense. Djalma Batista, ao ser convocado, ele, ao conversar com a doutora Neuza, diz que não era especialista na área, mas ele vai e se especializa em tisiologia e começa um grande trabalho na área da educação e na área da saúde, das escolas públicas, e consegue o terreno onde é construído, a partir de 1942 até 46, o dispensário Cardoso Fonte, com contribuição da população amazonense. Fiz uma campanha em favor das unidades de tratamento de tuberculose a partir de 1952. Sobre tuberculose, sobre o antigo hospital São Sebastião, que era um depósito de doentes finais, e sobre o Adriano Jorge, que era exatamente o outro lado, né? O Adriano Jorge feito com 432 leitos e sem funcionar. Aí o Djalma trabalhou muito com isso e conseguiu, e depois foi até diretor do hospital. Há muitas maneiras de perpetuar, não é, a existência de uma pessoa, a vida humana, os seus feitos, a sua presença no mundo, não é? O livro que ele escreve, a família que constitui, mas também há coisas muito simbólicas, como, por exemplo, o nome de uma rua, o nome de uma praça, de um prédio. Manaus cresceu, deslocou o seu centro, né, comercial, a Manaus Antiga, no sentido do aeroporto, né? E abriu-se uma avenida nova, que foi a avenida que hoje tem o nome de Djalma Batista. O governador Lindoso é que fez essa homenagem, prestou essa homenagem merecida ao Djalma, exatamente por tudo que ele representou e representa para o Amazonas. Hoje, Djalma está na fala, na boca, não é, de todos os que moram em Manaus praticamente, porque é uma avenida por onde se transita permanentemente. E todos dizem, ali na Djalma.
ali na Djalma. É um modo de ele permanecer também presente na vida do cotidiano a que ele tanto serviu, numa cidade em que ele serviu tanto e realizou tantas coisas. Assim, quase que heróica em termos de coragem moral, de dedicação cívica e otimismo quanto ao existencial da nossa gente. Djalma Batista, este foi um homem que marcou bastante a minha vida. Hoje eu ocupo a cadeira do Dr. Djalma, cadeira número 11, que ele pertenceu aqui na Academia Amazonense de Letras. Fui diretor do INPA, como ele, fui professor da universidade, hoje estou aposentado, mas como ele. Enfim, eu quase sem querer o imitei, sem querer pela subjetividade, porque ele foi um exemplo para mim e eu o segui. Eu me lembro ainda dos primeiros momentos do primeiro encontro com o Djalma. O primeiro encontro eu vi no INPA, na sede antiga do INPA, nos corredores. Essa é a imagem que eu tenho. Ele de branco, caminhando entre os caixotes. O que eram esses caixotes? Era o material do Max Planck, que chegava para criar o departamento de limnologia do INPA. É a primeira imagem que eu tenho. A segunda imagem é uma imagem que para mim não foi muito agradável. Ele era meu examinador quando eu me candidatava a estagiário do INPA. E ele fez duas perguntas que foram terríveis, mas explicaram quem era Djalma Batista. Ele virou-se para aquele menino de 18 anos e disse assim, na arguição: o senhor, ele era formal, né? O senhor conhece ou sabe a importância de Alexandre Rodrigues Ferreira para a Amazônia? Eu nunca tinha ouvido falar, eu só fazia estudar medicina. Aí ele voltou e disse: e Salvador Dalí? Você já viu alguma obra dele? Meu Deus do céu, eu nada sabia daquilo. Isso marcava a cultura universal de Djalma Batista. Eu começo dizendo que eu amanheci hoje lendo o discurso que Djalma fez para me receber na Academia Amazonense de Letras. Eu era um menino de 27 anos e mereci, como dádiva da vida, o dom da amizade de Djalma Batista, pela vida inteira. O acadêmico, o escritor, o cientista, mas não se fala do dom da amizade que esse homem tinha. Por isso eu dei algumas palavras hoje nesse sentido. Eu devo muito do que sou a Djalma, isso eu te dou. O legado de Djalma Batista prossegue. E aqui eu tenho um exemplo que mostra essa presença, né, digamos assim, universal, do intelectual antenado, né, com intelectuais de vários países. E aqui, por exemplo, as mitológicas, Lévi-Strauss, possui no prefácio uma parte de agradecimento. Entre os três primeiros
personagens que fazem parte desse agradecimento está o Djalma Batista. Então, quer dizer, não é pouca coisa, né? Esse agradecimento está na obra maior do Lévi-Strauss, que é exatamente essa tetralogia As Mitológicas, e particularmente no volume do Mel às Cinzas, onde você encontra, como leitor, essa referência do Lévi-Strauss, do saudoso Lévi-Strauss também, ao saudoso Djalma Batista. Dr. Djalma Batista, continuo chamando de Dr. Djalma Batista, era amigo do meu pai, amicíssimos, grandes amigos, e durante a minha infância e entrada na adolescência eu fui colega de escola do Walter e do Djalma. Na verdade, o Walter era meu colega de sala e toda manhã eu caminhava da nossa casa na rua Tapajós até o Colégio Dom Bosco e eventualmente passava pela casa do Dr. Djalma para encontrar com o Walter e o Djalma e caminharmos até o Dom Bosco. Certos dias o Dr. Djalma se dispunha a nos dar carona na sua Rural Willis. Na confecção do Médio Maria, por exemplo, do meu romance, meu terceiro romance, não seria possível sem a presença e os conselhos do Dr. Djalma, especialmente o que dizia respeito à clínica médica, os procedimentos históricos em relação às doenças tropicais. De tal forma isso é autêntico no livro, graças ao conhecimento e à colaboração e à participação do Dr. Djalma, como a pessoa que me passava as informações, que lia os textos e discutia comigo, como hoje o Médio Maria é muito usado em faculdades de medicina, porque ele, digamos, registra o processo como era a clínica médica e a visão que se tinha na época sobre as moléstias tropicais, sobre as doenças, sobre a malária e outras doenças. Djalma Batista foi um homem que desenvolveu seu pensamento e realizou ações em um espaço determinado, mas que transcende no tempo, não apenas pelos problemas enfrentados e resolvidos, mas e especialmente pela conduta que adotou. A chama ardente de vida que ele guiava e se transformou em chama viva da imortalidade acadêmica, se reacende nas comemorações de seu centenário de nascimento, ao dar a conhecer a antigas e novas gerações seus pensamentos e ações. Como amazônidas, ambos bebemos, ambos navegamos pelas mesmas águas barrentas do rio Juruá, o rio de muitas voltas, o rio Serpente. Como ele, fui acolhida pelos membros desta casa. Como ele, tenho a honra de presidi-la. Celebremos Djalma Batista. Celebremos a sua eterna presença na casa de Adriano Jorge. Celebremos essa luz que não se apaga. Papai era uma pessoa extremamente carinhosa. Ele acordava a gente todo dia com um beijo, ia em cama, acordar os filhos com um beijo. E eu fico feliz com essas homenagens do centenário dele, não só por resgatar as personalidades do Amazonas, como o Djalma Batista, como também desassociar um pouco a imagem do Djalma, que é o homem da avenida, né? Hoje as novas gerações precisam conhecer quem foi Djalma Batista, o grande cientista, o grande humanista, o médico, o pai dedicado. E eu acho importante que as novas gerações conheçam quem foi o papai, né?
O amor que ele tinha pelo IMPA, o amor que ele tinha pela Academia de Letras, o amor que ele tinha pelo Sanatório Adriano Jorge, o Dispensário Cardoso Fontes, a dedicação que ele tinha para os clientes, um ser humano. A lembrança que eu tenho do papai, a coisa que a mais forte é a generosidade e a alegria de viver. O bom humor que ele tinha para enfrentar todas as dificuldades da vida. E eu faço questão de imitar isso nele. Eu acho isso, a coisa que eu mais admirava nele era essa capacidade, esse bom humor que ele tinha diante de tudo. Ele gostava muito de viajar com os filhos, muito. Ele levava a gente, viajava com a gente, ele levava para a Europa, ele levava a gente para conhecer o Rio, São Paulo. Eu conheci pessoas do Darcy Ribeiro, eu conheci pessoas com ele que ele fazia questão de levar a gente a apresentar, os filhos escutarem todas as conversas sobre tudo, e ele fazia questão, ele adorava levar os filhos para viajar. E isso, por exemplo, o Cláudio e a Francis e os outros menores não pegaram, só os mais velhos, né? Porque quando o Cláudio, quando eles começaram a crescer mais, o papai já estava muito doente. E isso as viagens com ele eram maravilhosas, né? Porque primeiro ele ensinava tudo, mostrava tudo pra gente de uma maneira maravilhosa, e era de muito bom humor, muito legal mesmo. Levava tudo que era de teatro, cinema. É muito legal mesmo, muita lembrança assim maravilhosa dele. A Judowski, era chamada de Judowski, e ele de Djalmão, pelos filhos. Era uma relação muito legal, porque ela aceitava tudo dele, ela tinha uma admiração por ele, mas era assim também uma italiana. Quando ela dizia as coisas, é porque o papai voava, né? Estava sempre voando, e ela botava os pés no chão de tudo, em tudo. Ela que segurou a barra a vida toda, né? Mas apaixonada por ele. Era assim e ela passou essa admiração e essa paixão que ela tinha para os filhos. Era muito legal, foi muito legal isso da minha mãe. Que até hoje nós temos maior admiração, nós tratamos a figura dele com o maior carinho, todos os filhos. Todo mundo que veio em Manaus tinha que vir aqui em casa para conhecer o meu pai. E ele fazia com a maior naturalidade, ele recebia com o maior carinho, recebia... Por exemplo, eu passei a minha infância conhecendo o Noel Nudelson, o Darcy Ribeiro, o Heitor Grilo, o esposo da Cecília Meirelles. São pessoas assim que sempre estiveram aqui em casa. O Vanzolini, entendeu? O Galvão, e o Sartre. Eu era pequena quando o Sartre veio em Manaus, mas ele era uma pessoa assim. E só que para ele era com uma naturalidade, ele não se gabava em nada. Isso era fantástico dele. Quando a morte chega, não tem jeito, dói mesmo. Pra gente foi um horror, foi uma coisa horrível, muito sofrida mesmo, mas uma coisa assim que ficou. Eu fiquei tomando conta do laboratório, nós ficamos... Foi muito duro depois que ele morreu, tudo. Mas ele era uma pessoa que até hoje ele é tão bom pra gente, a gente tem uma sensação ainda que ele está nos ajudando, está perto da gente, entendeu? Não morreu ainda. E a minha mãe morreu em 99, muitos anos depois, mas ela foi uma pessoa muito forte e também ainda está do lado da gente.
Djalma Batista foi e será sempre essa lembrança da fertilidade da produção acadêmica. As homenagens a Djalma Batista, que a Academia Amazonense de Letras realiza em parceria com o Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas e a Academia Amazonense de Medicina, tem por finalidade promover o reencontro com o seu pensamento e a sua obra. Elegante no tratar, simples no vestir, cômodo no viver e não acomodado, ao contrário, progressista como poucos, Djalma marcou época, história e tradição na Academia Amazonense de Letras. O Djalma Batista, para a nossa família, será sempre o nosso Djalma, a grande alma.